Isso mesmo que você leu no título do vídeo. Compartilhe o vídeo, envia para os seus amigos e vamos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. João, capítulo 6 e o versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Há décadas, há muito tempo, nós temos pregado que essa passagem bíblica está se referindo ao tomar o cálice, ao tomar o suco da uva, em alguns lugares o vinho, ao comer um pedaço de pão que simboliza a carne de Jesus. E então, nessa situação, fica um pouco difícil para compreendermos algumas coisas. E as crianças e outras pessoas que por algum motivo não se batizaram, como é o costume na igreja pentecostal, de dar ceia só para quem é batizado, e as pessoas que não são batizadas ainda, as pessoas que por algum motivo não tomam a ceia, aí alguém poderá me responder. Nesse caso, Deus entende. Então, Deus vai abrir exceção naquilo que é obrigatório, porque Jesus está dizendo: se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmo, a não ser que não possa tomar da ceia, não possa se batizar. É isso que Jesus queria dizer? É claro que não. Aquilo que na Bíblia é taxativo, é categórico, aquilo que na Bíblia é obrigatório, não se abre exceções. Muitas pessoas dizem isso não é certo, a não ser neste caso. Se a Bíblia abrir exceção, nós poderemos entender, porque a Bíblia é a autoridade máxima. Mas, se aqui estiver falando da ceia, muitas pessoas então não têm vida em si mesmo, porque nós temos muitas pessoas que ainda não foram batizadas, muitas pessoas não tomam da ceia, do cálice, não tomam do pão, mas eu quero dizer para você o que o texto, aqui no contexto, Jesus não trata da sua morte e ressurreição. Jesus não está tratando da ceia, daquilo que nós chamamos a Santa Ceia, por herança católica, para diferenciar uma ceia, lá nos tempos antigos, a ceia regular, a ceia comum, da ceia representando o sangue e o corpo de Jesus, diferenciaram então a expressão Santa Ceia. Mas a Bíblia não expressa Santa Ceia, mas sim a ceia do Senhor. Então, quando alguém diz que aqui é ceia, não está analisando o contexto. O escritor da Bíblia Pentecostal, ou seja, o editor, editaram aqui o rodapé, ele falou uma coisa interessante que eu concordo com ele, que diz assim: esta expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo, tendo parte nele e nos seus benefícios redentores da sua morte na cruz. Crendo em Jesus, recebendo a sua palavra, vai ser então beneficiado com aquilo que a morte de Jesus nos proporcionou. Não está falando da morte de Cristo em si. Quem come do pão e bebe do cálice, esse tem vida. Não é disso que está falando. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e na sua palavra. Veja o que está no versículo, João capítulo 6 e o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
É Cristo, o maná vindo de Deus. Quando lá no Antigo Testamento os homens comeram maná, eles comiam maná, mas o maná não transmitia vida espiritual para eles. Eles morreram depois disso. Mas aquele que tiver vida, Jesus disse, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Está falando da vida pelo homem aceitar a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 e os versículos que se seguem. É isto que Cristo veio fazer, transmitir vida. Jesus disse assim, em João capítulo 10, versículo 10, ele falando sobre o ladrão, ele diz, o ladrão quando vem, ele vem senão matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus, quando diz, comer da minha carne e beber do meu sangue, está falando de ter vida nele, por acreditar nele, acreditar no propósito dele, no objetivo dele, que é morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação começou em Jesus ainda em vida, pois o processo da salvação é um propósito eterno que Cristo começou a outorgar às pessoas enquanto estava aqui, mas se Cristo não morresse, de nada adiantaria o que ele pregou antes. Como diz o próprio João, Cordeiro morto que tira o pecado do mundo. Porque João sabia, naquele momento, pela revelação do Espírito Santo, o propósito de Cristo aqui. Se Cristo não morresse, não cumpriria com a justiça de Deus, que era morrer, tendo a morte vicária, morrer pelos pecadores. Logo, ele não teria ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre alguns que diz que Cristo não ressuscitou, Jesus e Paulo até disse no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, aquilo que nós pregamos. Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, também não seria de grande valia. Mas ele morreu e ressuscitou. Quando alguém é batizado nas águas, simbolicamente, é como que tivesse morrido com Cristo e ressuscitado com ele. Mas essa vida a pessoa já tem antes mesmo até do batismo em água. Simplesmente ela está representando, ela está publicando o seu testemunho de que acreditou em Cristo como Salvador. A salvação não veio apenas depois que Cristo morre, mas o efeito daquilo que ia acontecer começou mesmo antes da morte de Cristo. Ele diz, aquele que crê em mim não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Isso mesmo antes dele morrer na cruz. Então a salvação começou a operar na vida dos homens, mesmo antes que Cristo morresse em uma cruz. Então todo aquele que crê em Cristo será salvo. Ele disse em João capítulo 14, verso 6, antes da sua morte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, através de crer em Cristo. Agora, como resultado da salvação de Deus que está em nós e que temos um novo nascimento, as velhas coisas passaram, aceitamos a palavra de Deus e como testemunho público disso, recebendo o batismo e por consequência disso, como no meio pentecostal, tomamos a ceia, lembrando da morte de Cristo até que ele venha. Fazendo isso, lembrando do que ele fez por nós. Mas, em João, quando diz comer da carne e beber do sangue, o contexto não está tratando da morte, não está tratando da ceia, melhor falando, não está tratando da ceia, mas está tratando daquele que aceitar na proposta divina de salvação para a humanidade. Receber Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Não apenas crer que Deus existe, não apenas crer que existe um Deus, como a Bíblia diz que até o diabo crê que existe um Deus, né? Mas
não adianta nada crer que Deus existe ou que existe apenas um Deus, se não crer nele para segui-lo. Mas aquele que crê em Cristo será salvo. E essa salvação acontece mesmo antes que alguém tome a ceia. Daí para frente, nós vamos permanecer cumprindo os nossos deveres de cristão, vamos ser batizados como sinal que aceitamos a palavra que ouvimos, vamos tomar ceia porque é uma ordenança de Cristo, mas a salvação começa antes do batismo, a salvação começa antes da ceia. As outras coisas são apenas a consumação dos propósitos de Deus, pois deixou para nós. Repito, quando fala comer da minha carne e beber do meu sangue, não está tratando, beber do meu sangue e comer da minha carne, melhor falando, não se trata da ceia em si, mas aceitar Cristo como Salvador. Somos salvos pela graça de Deus e pelo poder regenerador do Espírito Santo. Primeiramente, por ouvir e aceitar a palavra. Continuamos salvos e participantes da graça divina, recebendo continuamente a palavra de Deus, lendo-a, obedecendo-a, observando-a no nosso espírito. Tudo isto em vista. É fatal o abandono da comunhão com Cristo ou da palavra. Então, quem abandona Cristo, quem abandona os seus ensinamentos, perde a vida. Quem segue seus ensinamentos, esse tem vida, porque é o que a palavra de Deus gera em cada pessoa. Não apenas a ceia, como muitas outras coisas, precisamos sermos cumpridores, porque a salvação está em nós. Não para obtermos vida, mas porque temos vida e por isso seguimos o que Deus recomenda para nós. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tem, para não perder aquilo que possui, que foi dado de graça. A salvação é pela graça. Muitas pessoas não podem se batizar por muitos motivos, mas são salvas e têm vida em Cristo a si mesmo. Se você pode se batizar e pode tomar ceia, faça assim. Mas lembre-se bem, a vida eterna começa quando você aceita Jesus. E por ser salvo, você se batiza. Por ser salvo, você toma ceia. Por ser salvo, você ora, você se santifica. Porque só a graça de Deus pode nos salvar. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Um abraço em Cristo Jesus.